Fala, peixeiros de todo o Brasil e do mundo, sou Leonardo Passos. Estamos com mais um vídeo aqui com Papo de Santos. Bom, pessoal, vamos falar daquele horror que foi o jogo de ontem. Audax Italiano do Chile e Santos. O Santos estava jogando bem, né? Mesmo com os desfalques, né? Mendonça, Lucas Lima, Dodi, enfim, Inocêncio, né? Que não foi inscrito na competição. Enfim, o Santos estava jogando bem. O Daniel Ruiz entrou bem ontem na partida, deu o passe pro Camacho, que bateu bem, fez um belo gol. Tava tudo indo bem, né? Até o final da partida ali do primeiro tempo. Ali foi uma mistura, tá, gente? Ali eu não vou isentar também o Joaquim da infantilidade dele, né? Porque ele revidou algo que ele sofreu, né? Que foi um pisão, né? E esse pisão surgiu de um erro do árbitro, que seria lateral para o Santos, e deu lateral para o Audax. E ali o cara foi intencionalmente, pisou no Joaquim. Pisou no Joaquim. O Joaquim caiu no chão, ficou ali se lamentando. Tomou um cartão. Tomou um cartão. O cara sofre o pisão, né? E ele que toma o cartão. Aí o jogador pensa o quê? Pô, os caras estão fazendo o que quiser aqui. E esse jogador que pisou no Joaquim bateu o jogo todo. Bateu o jogo todo. E não levou sequer um cartão. No lance seguinte, o Joaquim fez uma falta muito imprudente, exagerou no revide, chegou aqui no pescoço do cara e era entregou de bandeja pro árbitro expulsar um dos melhores jogadores do Santos, que é o Joaquim, que é o zagueiro, o nosso melhor jogador. Ali na parte de trás é o Joaquim. Toda a bola aérea quem tira é ele. E ali, depois dali, não teve mais futebol, gente. Pelo amor de Deus, não tem nem o que falar de substituição, quem jogou bem. O time acabou. Acabou o jogo pro Santos. Entrou o Maicon, não mudou nada. Cruzamento na área no segundo tempo, gol, né? No primeiro tempo, né? Cruzamento na área. Gol do Audax, empata. No segundo tempo, volta. Os caras cruzam de novo uma bola e vira o jogo. Dali não teve jogo. Os caras bateram o jogo todo. Se eu não me engano, no gol do segundo gol do Audax, teve uma falta no Ângelo. Na origem do gol dos caras teve uma falta no Ângelo. O Ângelo atacando, os caras puxaram o Ângelo. O juiz não deu falta. O juiz não deu falta. E o jogo seguiu, saiu o gol do Audax. Então, modo sincerão aqui, tá, gente? Modo sincerão mesmo. Não compensa mais. Não compensa mais jogar competições internacionais sul-americanas. Não compensa mais. A Copa Sul-Americana é uma Série B da Libertadores. É um monte de time ruim que joga, um monte de time ruim, um monte de árbitro ruim que joga, que apita. É uma competição sucateada, assim como a Libertadores. A Libertadores ela começa a ter uma mudança, começa a ficar um pouco mais sério a Libertadores a partir ali depois da fase de grupo, começa a dar uma melhorada na competição. Por quê? Porque começa a entrar árbitro FIFA, dá uma melhorada. Dá uma melhorada na competição, né? Fica melhor. Mas o quanto todos os anos existe escândalos de arbitragem, escândalos com a Conmebol, escândalos também no futebol brasileiro. O que eu digo aqui a CBF, Conmebol, e além de tudo os caras foram racistas ontem depois do jogo, xingaram lá o Ângelo e o Joaquim, né? Foram racistas. Não acontece nada, as coisas... Gente, pô, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, gente. Não vai acontecer nada aqui e nem na Espanha. Não vai acontecer nada, os caras fazem o que quer, pô. Entendeu? Os caras fazem o que quer. Não viram no jogo do Boca Juniors e... Acho que foi Boca Juniors e Corinthians, em Itaquera, os caras fazendo corinho pros torcedores do Corinthians. O cara foram pego e pagaram uma fiança de 3 mil. Tá solto, pô. Tá solto. Entendeu? Por quê?
Porque não tem justiça em nenhum lugar do mundo em relação a isso aí. Entendeu? Aqui no Brasil nem se fala que os caras fazem o que quer, pô. Bandido mete o cano em trabalhador, bandido mete o cano em mulher voltando do trabalho, mata, vai preso. Acontece alguma coisa? Com racismo, então, piorou. Não vai, aí que não vai acontecer nada mesmo. Aí que não vai acontecer nada mesmo, gente. Então, esse assunto é enxugar gelo ficar falando desse assunto. É abominável. É abominável. É inaceitável. É inacreditável isso acontecer. É. Mas não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Sabe? Enquanto não tiver uma reação popular, começar a doer no bolso das instituições, aí não vai mudar nunca. Mas vamos voltar a falar de jogo, né, que não teve. Que, na verdade, né, não teve jogo. O que eu tava falando é o seguinte, não compensa mais jogar a Sul-Americana. Por quê? Paga mal, é um monte de time ruim, os caras batem o jogo todo, certo? É isso que acontece, erro de arbitragem um atrás do outro. Não, é por isso que hoje eu entendo aquele camarada. Na verdade, eu tenho amigos. Os caras são santistas, eu tenho São Paulino, tem palmeirense, eu tenho amigos de outros que torcem para outros times. Os caras não acompanham mais futebol brasileiro, por exemplo. Os caras não assistem mais o time deles. Alguns deles torcem pro Manchester City, torcem pro Manchester United, torcem pro Real Madrid, torcem pro Barcelona. O cara compra a camisa dos times de fora, mas não compra mais a camisa do time que ele torce aqui no Brasil. Compra a camisa cara. O cara não gasta mais com o time dele aqui no Brasil. Por quê? Porque perdeu a graça. O futebol sul-americano, o futebol brasileiro, perdeu a graça. É um futebol fraco de se assistir. Olha o jogo de ontem, gente. A gente perde a paciência porque é um monte de gente ruim jogando, erros de arbitragem, a Conmebol sempre prejudica os clubes brasileiros, sempre prejudica o clube brasileiro, não é só o Santos, não. Eu vejo o Santos ser garfado na Libertadores, na Copa Sul-Americana, desde quando eu era criança. Desde quando eu era criança eu vejo o Santos sendo garfado. Nunca mudou. Nunca mudou. É por isso que eu entendo essas pessoas que não torcem, não assistem mais futebol brasileiro nem futebol sul-americano. Assiste outras competições. Torce para outros times. Torce para o Real Madrid, torce para o Manchester City, para o United, Barcelona. Torce para esse time. Compra a camisa desse time. Porque lá você assiste um futebol de verdade, um futebol bem jogado, um futebol sério, onde a arbitragem é séria. Teve algum erro, algum lance polêmico que tem que usar o VAR? É rápido. 30 segundos já decide o lance. É gol, não é gol, é impedimento, não é impedimento. Aqui no Brasil, é impedimento, fica 5 minutos o jogo parado. 5 minutos. Porque não consegue analisar se foi impedimento ou não foi. Só que é o seguinte, ainda tem que ter a interpretação do árbitro que não sei o quê. Gente, o futebol brasileiro não tem mais graça de assistir. Sabe? Não compensa mais. Não compensa. Pausa pro espirro aqui, comecei a espirrar, tive que pausar o vídeo. Mas então, não compensa mais jogar Sul-Americana, Libertadores, né? Aí pra piorar agora, os times sul-americanos, eles estão uma draga, os times. Os países, Argentina, Colômbia, Bolívia, Chile, os países estão quebrados economicamente. O que o diga é a Argentina. Os caras não conseguem montar um time bom lá. O River Plate tá mais ou menos. Mas não tem mais competitividade. Pra piorar tem isso. Não tem mais competitividade. Os times são muito fracos. A economia dos países estão abaixo. Não se faz mais time bom igual antigamente. Aí, isso daí contribui para que a arbitragem, o pessoal aí da instituição, apita em favor desses times de fora. Apita em favor desse time, porque os caras já são preconceituosos com o Brasil. Já começa por aí.
Já não gosto de time brasileiro, já não gosto dos brasileiros. Porque pra barrar um time brasileiro é só fazendo o que fizeram ontem. Entendeu? Então, os países de fora tá uma merda. Aqui, os nossos vizinhos aqui, não tem economia. Os caras estão quebrados, pô. Não monta mais time bom igual antes. Entendeu? Aí o que acontece? Só vai dar Palmeiras e Flamengo disputando a Libertadores, por exemplo. Porque são os dois únicos times que têm dinheiro no Brasil e que tem um mínimo de organização e conseguem ganhar os títulos aqui. Tira os dois, acabou. Então qual que é a solução? É os clubes não disputar mais Comebol, as competições da Comebol não disputar mais. Porque é uma vergonha o quanto de pessoas sofrem, os jogadores sofrem, os times. Sai daqui do Brasil, toda uma logística, vai lá pro Chile, joga direitinho, faz o que tem que ser feito dentro de campo, para ser garfado. Para ser garfado. Quantos times brasileiros não acontece isso? Então, é abandonar esse tipo de competição, não jogar mais. Não compensa. Foi como eu disse, não compensa. Você, o clube, ganha pouco para se classificar, enfrenta times como esse ridículo. Tudo bem que o time do Santos não é lá essas coisas, mas os caras batem o jogo todo. Com isso, pode prejudicar algum jogador nosso, né? Por lesão e atrapalhar pro restante da temporada. Numa dessa prejudica, pô. Vai que um imprudente chega lá e quebra a perna do David, por exemplo. Um idiota vai lá, dá uma cotovelada, machuca o moleque. Uma entrada forte. A gente perde o moleque pro campeonato. Por quê? Porque não tem humildade. Não tem honestidade nesse futebol sul-americano. Não compensa. Sabe? Devia existir uma união dos clubes e bater de frente com a instituição. Falar, cara, isso aqui não pode acontecer, senão a gente vai sair fora. É por isso que está tendo a reunião não, né? A união dos clubes aqui para fazer a Libra. Para fazer a Libra para poder sair da CBF, pelo que eu entendi, né? Que não quer fazer parte mais do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque é muitos erros, gente. Os clubes são muito prejudicados. Então, quem são os protagonistas do futebol? São os clubes, não é as instituições. Os clubes têm que se unir e sair fora dessas competições. Não compensa. Paga pouco, paga mal, os caras batem o jogo todo, erro de arbitragem, qualquer árbitro vai lá apitar. Não tem VAR. Até certo ponto da competição não tem VAR. Pô, ridículo, cara. Ridículo. Sabe? É por isso que eu falei, as pessoas não estão mais assistindo futebol brasileiro nem futebol sul-americano. As pessoas preferem agora acompanhar futebol de fora. Porque perdeu a graça. Perdeu a graça. Não é à toa que os jogadores, os bons que o Brasil forma, não dá 2 anos. Os caras estão indo embora do Brasil. Vai jogar no Real Madrid, vai jogar em outros times na Europa. Porque aqui no futebol brasileiro não compensa mais ficar aqui. Não tem como disputar com o futebol de lá. Entendeu? O futebol brasileiro perdeu a graça faz tempo, pô. Faz tempo. É que a gente acompanha porque nós somos amantes do futebol brasileiro. Nós somos amantes do clube que a gente gosta, que a gente torce. A gente não abandona por causa disso. Mas tem muita gente que está abandonando, não está mais acompanhando. Não está mais. Porque não vale a pena, não tem mais graça. Você assiste o jogo para se estressar, para ver o Everton errar, de propósito. De propósito. Então, assim, até quando vai ficar assim? Até quando? Até quando os clubes se unirem e sair fora dessas competições. Ou enquadrar os caras. Falar, meu, se vocês não der um jeito nisso daí, a gente tá pulando fora, mano. Não vamos mais participar das competições da Comebol. Acabou, mano. Acabou. Palhaçada do caramba, palhaçada. Hábito vagabundo. Pilantra, safado. É sempre prejudicando o time brasileiro. E a gente também tem que fazer a defesa dos times, dos rivais também. A gente já cansou de ver Palmeiras, São Paulo, Flamengo, os caras também ser garfado, pô.
Mas a gente acha bacana, né? Ah, se fudeu aí, ó. Se ferrou aí Palmeiras, aí os Bambi aí, não sei o que, os Galinha. Mas quando é a gente fica revoltado, né? Pimenta no... É refresco. Tá errado, pô. Sabe? Tem que ter um mínimo de humildade e de honestidade nessas competições. Não dá pra manter o que tá aí mais. Não dá. Me desculpa. Já deu, já. Já deu. Aí pra piorar, o Santos tá com esse time ruim. O Santos não tem banco de reserva. O Odair tá fazendo o que dá pra ser feito. E tem gente que tá criticando o cara. Não, porque a culpa foi dele ontem. Tem gente colocando a culpa nele da derrota de ontem. O cara conseguiu ajeitar o Santos. A zaga do Santos há muito tempo. O cara, parece que depois do Sampaoli, é o cara que menos perdeu na Vila Belmiro. É o Odair Helma. Há 4 jogos o Santos não tomava gol. Tomou ontem. Pô, gente. Pô, vamos dar um crédito. Vamos parar de ficar só criticando. O cara tá fazendo o que dá pra ser feito. O que ele tem na mão. É esse time aí. Se o Santos tivesse ontem 2 jogadores, 3, com uma qualidadezinha melhor, teria ganhado ou até empatado ontem. Mas depois que garfou, já era, pô. Perde a graça. O jogador já fica em campo, isso aqui, pô, que sentido faz eu estar aqui? Pro cara tá roubando aqui, na nossa cara. Perde a graça, pô. Vamos rever aí a coletiva do... É bem rapidinho do que o Odair falou, eu acho muito importante, cara. Ele falou tudo. Vamos acompanhar. Primeiro, boa noite a todos. Quem tinha que estar aqui, sentado neste lugar aqui, é o árbitro. Ele que poderia falar o que ele fez nessa noite aqui. Estranho. Muito estranho o que aconteceu hoje aqui. Muito estranho. Né? O jogo, vamos falar do jogo. Até o momento que teve jogo, o Santos foi dono da partida, o Santos fez 1-0, o Santos poderia ter feito 2, poderia ter feito 3, criou situações, estava organizado, estava forte. Aí o lance não começa, Felipe, o lance não começa no cartão amarelo do agressor com o agredido. O lance começa no lateral na minha frente. No lateral na minha frente. O que eu falei? Na minha frente do quarto árbitro que estava do meu lado. E ele deu o lateral pro Audax. E nesse momento de cobrar o lateral é que aconteceu o pisão no pé do Joaquim. E o cartão amarelo pro cara que pisa no pé e para quem recebeu o pisão. Aí dá o lateral, cobra o segundo lateral, recebe uma falta. E aí quem tá faltando na área? Depois que a bola sai, vai pra frente, volta. Aí o Joaquim, então vamos cortar os braços fora. O Joaquim agrediu, e eu não vi o lance ainda. Se o Joaquim agrediu com o cotovelo, se o Joaquim fez um movimento com o cotovelo, vocês já reconsiderem a minha colocação. Como eu não fico lá dentro olhando lance, situações para ficar aqui dando desculpa, eu vou falar o meu sentimento. Meu sentimento, se comparar o movimento do Joaquim com o número 9 do Audax hoje no jogo, que não recebeu nem cartão amarelo e que fez todas as faltas em todos os movimentos que ele foi em cada lance. Aí, ó, falei isso. Teve expulsão. Como é que a gente toma o gol? De bola parada, faltando um zagueiro na área. Segundo tempo não teve jogo. Aconteceu um movimento, um cruzamento que eles iam ter, porque estão com superioridade numérica. Nós fechamos o centro do campo, só tem um cruzamento para dar. Começa a cruzar a bola para a área, cruzaram uma bola para a área, mas não teve nenhuma situação, nem eles tiveram volume, nem eles conseguiram fazer um jogo. Sabe por quê? Porque não teve jogo, porque o juiz não quis ter jogo. O juiz amarrou a partida, o juiz estava apressado para terminar o jogo, o juiz não deu o cartão amarelo para a equipe deles, amarelou toda a nossa equipe. Aí, você ganhar já do adversário no futebol já é muito difícil, você ganhar de forças exteriores com o adversário fica muito mais difícil. Então hoje o jogo não passa pelo Santos, não passa nem pelo Audax. Passa por este senhor, com todo respeito, na minha visão, um profissional que não pode apitar uma competição tão importante da Conmebol como essa, como Libertadores, como Sul-Americana. Não pode. Então é eles que têm que responder a respeito do que aconteceu no jogo. Sobre tudo, sobre todas as inversões, sobre todos os processos que aconteceram na partida.
É isso aí, gente. Tem mais coisa que ele fala aí. Mas aí a parte mais importante, né, da coletiva dele ontem, já iniciou já sentando a madeira. E é isso, cara. Ele tá coberto de razão, gente. Tá coberto de razão. Sabe? É, não pode, foi como eu disse. Essas competições não tá valendo mais a pena jogar. Os caras colocam qualquer árbitro pra apitar. E o que que acontece? Os caras cometem erros dentro de campo e passe ileso. Passe ileso. O árbitro continua apitando lá em outros jogos da Sul-Americana. O Santos, ano passado, Santos e União La Calera, se eu não me engano, União La Calera na Vila Belmiro, os caras saíram reclamando de campo. Os caras saíram reclamando. Eu não lembro agora qual foi o lance, mas o Santos foi beneficiado naquele jogo. Se eu não me engano, foi o gol do Lucas Barbosa no finalzinho do jogo. Um cruzamento do Sandri e ele faz o gol, o Lucas Barbosa, no finalzinho do jogo. Por quê? Porque o árbitro deu mais acréscimo. E já era pra ter acabado o jogo. Os caras saíram xingando. Então, assim, você vê como é que é. Uma hora nós somos beneficiados, a outra hora é o time de lá. A mesma coisa o Bahia. O Bahia foi garfado. O Bahia foi garfado contra o Flamengo. Pra compensar, os caras não deram o gol do David Washington aqui no primeiro jogo da Copa do Brasil. Gol legítimo. Eu reclamei aqui do impedimento, que encontraram o impedimento. Encontraram. Então, é assim. O que acontece? Os caras erram pro time da casa, ou sei lá, algum erro que passou despercebido. No próximo jogo eles compensam para esse time. Só que às vezes quem pega o time somos nós. Então esse negócio não pode acontecer de ficar errando toda hora. Errou para um, compensa no outro jogo. Aí você prejudica o outro time que está jogando contra aquele time que foi prejudicado na partida anterior. Então fica jogo a jogo compensando erro a erro. Tá errado, o futebol tá largado. Tratam o futebol brasileiro e sul-americano como uma merda, pô. Não tem responsabilidade, não tem honestidade. Não compensa mais pô, assistir o que o Santos e outros times joguem em competições da Conmebol. Até mesmo o CBF, já falei aqui. Perde a graça, gente. Perde a graça, é por isso que os caras estão torcendo para time de fora. Sabe? Foi como eu falei, os bons quando nascem aqui no futebol brasileiro já vai para Europa, já vai jogar lá fora. É assim que acontece. O futebol brasileiro foi bom na época do Pelé, vamos ser bem sincero. Até os anos 90. Que os melhores jogavam aqui. O Santos saía daqui, do Brasil, ia para a Europa, batia em todo mundo lá. Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Manchester United. O Santos saía daqui para bater time lá na Europa, porque os caras eram fracos lá. Os caras eram fracos lá na Europa. O futebol europeu evoluiu. Evoluiu para brigar com os grandes, porque apanhava de todo mundo. Inclusive de nós. É o que o futebol brasileiro precisa e o futebol internacional aqui, sul-americano, precisa evoluir. Por que será, né, que o México quis pular fora? O México, por exemplo, quis pular fora. Hoje o México joga com CONCACAF, né? Jogar com as competições dos Estados Unidos. Por que uma instituição americana não pode comprar os direitos, sei lá, para organizar o futebol sul-americano? Uma coisa mais séria. Por que tem que ficar na mão desses caras aí, da Conmebol? Gente, é que o vídeo vai ficar muito mais longo. Eu tento tentar fazer um resumo de 15 minutos no máximo, mas não dá. É muita coisa para se falar. Aquele erro do Sanches. O Santos inscreveu o cara tinha sido expulso 4 anos atrás, quando o cara jogava pelo River Plate. O cara esqueceu que ele tinha uma expulsão, que ele não podia jogar no próximo jogo. A Conmebol utilizou dessa artimanha de uma coisa que já estava caducada para prejudicar o Santos. Sabe? Então todo jogo tem, gente. Todo jogo tem alguma coisa para prejudicar. Pô, já deu já. Sabe? Já deu. Alguma medida precisa ser tomada.
Alguma medida precisa ser tomada, os clubes precisam se unir e bater de frente com a Conmebol, bater de frente com a CBF, parar de ficar prejudicando, pô. Porque o que rola de milhões no futebol, o que rola de pessoas que pagam pay-per-view, pagam streaming para assistir jogo, para ficar vendo essas coisas, paga ingresso para ir pro campo. Que sentido faz a gente ficar gastando com futebol para ficar vendo esses erros? Não faz sentido. Perde a graça. Perde a graça. Sabe? Perde a graça. Eu fico revoltado, cara. É revoltante ver. Bom, pessoal, mas é isso. O objetivo do vídeo foi falar disso. Que futebol mesmo não teve. E é isso. Um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo. Santos e Red Bull Bragantino, né? Fora. Domingo às 6 horas, eu acho, da tarde. É nóis, tamo junto. Fique com Deus aí. Um abraço.